E vamos falar, né, agora sobre bissetriz e mediatriz. A gente, antes de estudar bissetriz e mediatriz, a gente tem que ter noção de altura de um triângulo e o ponto médio de um certo segmento de reta. A altura de um triângulo, a altura relativa a um triângulo, ela pega no lado aqui, um exemplo, se a gente quer saber a altura referente ao lado BC, ela vai formar uma reta perpendicular ao lado BC até o seu ângulo oposto. O ângulo oposto aqui é o ângulo A, tá certo? Até saindo do vértice oposto do ângulo oposto, tanto faz. No exemplo aqui, esse aqui é a altura desse triângulo. A altura desse triângulo a gente observa que é fora. No caso aqui, a altura referente ao lado BC. Porque a gente tem que sair do vértice A aqui e vai ter que formar uma reta perpendicular até o lado BC. Só que o lado BC não continua para cá. Como não continua para cá, a gente pode dizer que a altura está fora. Quando a gente vai medir a altura de algo, ele pode estar envergado. A gente vai medir ele na vertical não, né? Na diagonal não pode, né? A gente tem que medir sempre na vertical, uma altura. A altura, quando a gente vai medir até a altura da gente mesmo, a gente tem que estar com postura, a gente tem que estar reto, perpendicular ao chão. Porque senão não será a altura. E do mesmo jeito são com os triângulos. Se a gente quisesse saber a altura desse triângulo aqui, a gente não ia pegar daqui até o vértice A. Não, a gente ia fazer uma reta perpendicular ao lado BC até, no caso, o vértice A. Tá certo? Então essa é a definição de altura. Agora a gente vai para a definição de ponto médio. O ponto médio já está falando, é a metade. O ponto médio de um segmento vai ser aquele ponto que vai estar central a esse segmento. Vai estar na metade. Aqui eu tenho um segmento AB e o ponto médio dele fica central a ele, fica na metade, dividindo ele ao meio. Com duas medidas iguais, tá certo? Do mesmo jeito são com os triângulos. E para a gente ter essas noções aqui, porque a gente vai ter que estudar aqui bissetrizes e mediatrizes. Em relação a bissetriz, a gente tem que ter uma relação que toda bissetriz, ela parte do vértice, de um vértice aqui, um exemplo. A gente quer saber a bissetriz em relação ao lado BC. A bissetriz do ângulo A, do vértice A. A bissetriz do vértice A, a gente pega do vértice A, divide o ângulo no meio, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. E ele vai até o lado oposto do seu vértice, tá bem? A gente dividiu esse ângulo no meio, formando aqui a bissetriz. Então essa daqui é a bissetriz do vértice A, de A, tá certo? Então a bissetriz do vértice A vai ser essa daí. Pela definição que eu coloquei aí, tá dizendo, é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, feito a gente viu aqui, ao seu lado oposto. Dividindo no meio, né? Dividindo o ângulo no meio. A exemplo daqui, a gente quer saber a bissetriz que sai do vértice C. Saindo do vértice C, tem que dividir ela no meio e formar essa bissetriz S aqui, ó. Tanto faz, pode passar em qualquer lugar desse triângulo. O importante aqui é dividir o ângulo em duas partes iguais. Aqui está em relação, eu passando as três bissetrizes do triângulo. Todo triângulo tem três bissetrizes. Por quê? Só tem três ângulos, então vai ter só três bissetrizes. Aqui eu tenho a bissetriz em relação ao vértice B, em relação ao vértice A e em relação ao vértice C. Eu juntando as três aqui, ó, saindo aqui, ó, dividiu no meio, dividiu no meio, dividiu no meio, formou um ponto aqui, ó, um ponto em comum. Esse ponto em comum, a gente vai chamar ele de incentro. Então, o encontro das três bissetrizes de um triângulo vai levar em consideração não, né? A gente vai conseguir encontrar o incentro desse triângulo. Vai ser no encontro entre as três bissetrizes dele, tá certo? Então a bissetriz, ela sai de um vértice
e passa até o seu lado oposto, dividindo o ângulo ao meio. E a gente pode tirar 3 bissetrizes de um triângulo. O encontro das 3 bissetrizes a gente chama de incentro. Agora vamos para a mediatriz. Para a mediatriz a gente tem que levar em consideração o que a gente estudou aí anteriormente sobre altura e ponto médio. Vou colocar um triângulo aqui ABC. E pela definição de mediatriz, ela é uma reta perpendicular que sai do ponto médio de um certo segmento, passando até o seu lado oposto. Pode passar em qualquer outro lado, ou seja, pela definição mesmo, é uma reta que passa pelo ponto médio, uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um certo segmento, ou seja, de um certo lado do triângulo, nesse caso aqui. Ele sai do ponto médio do lado BC e vai infinitamente. A gente pode chamar essa reta de uma reta M, tanto faz. E do mesmo jeito como as bissetrizes têm, a mediatriz também tem 3 mediatrizes que saem de cada um lado, né? Bissetriz sai de um vértice, a mediatriz vai sair do ponto médio. Aqui o ponto médio é P, o ponto médio N, o ponto médio M. O lado é AC, o ponto médio é N. Ele sai aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, é porque não ficou bem desenhado. Era para ficar bem desenhado, mas não consegui. Então, vamos lá. Aqui são os ângulos de 90 graus. Saindo do lado AC, a mediatriz daqui, formando um ângulo de 90 graus. Saindo do lado AB, do ponto médio, né? Do ponto médio do lado AB, formando um ângulo de 90 graus aqui, perpendicular. E outra reta, nesse caso aqui a reta BC não, né? A reta R, ela vai ser mediatriz do lado BC. Esse aqui é o ponto médio, tá certo? E o encontro dessas mediatrizes de um triângulo vai formar o circuncentro desse triângulo. O encontro das bissetrizes vai formar o incentro. O encontro das mediatrizes vai formar o circuncentro. O que é que a gente tem que levar em consideração aqui? Bissetriz, ela sai de um vértice e divide o ângulo ao meio. A mediatriz, ela sai sempre do ponto médio de um dos lados do triângulo, tá certo? Aqui foi o ponto médio do lado BC. Essa reta R é a reta perpendicular ao lado BC, saindo do ponto médio. A reta T, lado perpendicular do lado AB, ou seja, saindo do seu ponto médio. E assim vai por diante. Então essa é a definição de mediatriz. Se tiver dúvida, eu volto o vídeo, tá certo? Explicando direitinho que você vai entender, a atividade está bem facilzinha.